Esconder aqui ele embaixo. Então, estamos aqui, gente, iniciando o sistema endócrino, né? Que diz respeito basicamente aos hormônios e às glândulas que produzem esses hormônios, certo? Então, a gente tem aqui um desenho anatômico, né? Se a gente chegar até aqui nessa caminhada, muito do que está aqui a gente já estudou, né? A gente já viu os nossos músculos, sistema muscular, nós já vimos o nosso sistema respiratório, os pulmões, nós já falamos sobre coração, circulação, vasos sanguíneos, fígado, estômago, o intestino na sua porção delgada, mais fina, cólon ascendente, transverso, descendente, né? A gente já viu grande parte dessas estruturas, né? Na segunda-feira a gente está programando aí essa revisão geral para a gente consolidar as partes, né? A ideia é a gente vem estudando o corpo humano, estudamos em partes, né? Por uma questão de que é muita coisa, é muito complexo. E aos poucos a gente vai entendendo essa relação do sistema respiratório, com o circulatório, com os órgãos abdominais, tudo isso né, e a gente vai conseguindo entender o funcionamento geral do corpo e não só entender, né, mas a gente vai entrando numa missão de raciocinar em cima dele, né, às vezes vocês me perguntam coisas que eu não sei a resposta em princípio, mas a gente aprende a desenvolver um raciocínio clínico, né? A raciocinar em cima do funcionamento do nosso corpo humano. Não é uma questão de decorar, é uma questão de a gente entender como é que ele funciona, né? Isso vai servir para a vida, isso vai servir para situações clínicas durante os cuidados que vocês prestarão no futuro e para entender como é que funciona o corpo humano e e o que que aquele sintoma está significando. Então, sintomas respiratórios, cianose de extremidade. O que que isso significa? A ponta do dedo está roxa, uma criança ou um idoso está com o lábio roxo, tem ligação com o quê? Com o sistema respiratório. É uma dor abdominal, em que parte do abdômen, correspondente a quais estruturas anatômicas, né? É uma dor no peito, né? Do lado esquerdo do peito, irradiando para o ombro, e essa dor tem a ver com o movimento, é uma dor incapacitante, uns sinais de inflamação em alguma parte do corpo, tudo isso, né, ao vocês visualizarem, aos poucos a gente vai trabalhando essa capacidade para que a gente consiga discernir, né, o que que o nosso corpo está sofrendo, o que que o nosso corpo está padecendo né, o que que esse sintoma, a qual região, estrutura anatômica e que possíveis causas existem em cima dessa condição. Isso é o que nós chamamos de raciocínio clínico. E o sistema endócrino ele vem a somar, né, nessa nossa capacidade de estabelecer esse raciocínio, tá certo? Então, o sistema endócrino, o que é esse sistema, né? Ele é o responsável pelo controle das atividades metabólicas do nosso organismo. Bom dia, Luciane, seja bem-vinda. Então, ele exerce algum tipo de controle em relação ao nosso metabolismo, certo? O que é o nosso metabolismo? Quando a gente fala de metabolismo, nós estamos falando do conjunto das reações que acontecem no nosso organismo. O nosso organismo, ele é formado, né, acontece uma infinidade de reações químicas e ao conjunto delas nós damos o nome de metabolismo. Que conjunto de reações é essa? O tempo todo está acontecendo nos mais diversos sistemas que nós estudamos.
Agora, nesse momento, vocês estão aí parados, olhando para a tela do celular ou do computador, mas vocês estão respirando, vocês estão absorvendo gases, estão absorvendo elementos químicos. Esse gás está sendo trocado, as hemácias estão circulando. Vocês se alimentaram, agora creio eu, tomaram um café, alguma coisa, pão, biscoito, frutas. O sistema digestório está fazendo essa digestão dos alimentos, vocês estão usando os neurônios para captar essas informações e processar essas informações, podem estar se movimentando, podem estar tendo alguma sensação. Tudo isso, todo esse conjunto de reações, nós chamamos metabolismo. Ele envolve desde as reações químicas internas dentro do nosso corpo até o funcionamento macroscópico dele. Então, tudo que acontece, todas essas reações, nós denominamos metabolismo. E esse metabolismo ele está sujeito a alguns controles. Tem alguém que está controlando esse metabolismo. Ontem nós falamos sobre eles, né? Sobre uma estrutura que controla o funcionamento do nosso corpo. Quem foi que nós falamos ontem? O sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele exerce controle sobre todo o nosso corpo. Nós falamos, inclusive, do sistema nervoso central, que quando ocorre alguma lesão ou quando ocorre algum acidente vascular que impede que o sangue chegue a ele, isso resulta em todo o corpo. Por quê? Porque o sistema nervoso central controla todo o nosso corpo, controla todos os nossos sistemas. Só que nós acabamos de ver aqui no nosso material que o sistema endócrino, ele é responsável pelo quê? Pelo controle também das atividades metabólicas do organismo. Então nós temos aqui dois sistemas de controle. Um deles é o sistema nervoso e o outro é o sistema endócrino. Qual é o mais superior aqui aos dois? Quem controla mais, o nervoso ou o endócrino? Essa eu pergunto de vocês. Quem exerce maior controle sobre o nosso corpo, o sistema nervoso ou o sistema endócrino? Sistema nervoso. Sistema nervoso, exatamente. Nós vimos que o nosso sistema nervoso, ele é o sistema pai ou mãe aí de todos os sistemas. Então, ele controla todos os sistemas do nosso organismo, inclusive o endócrino. Porém, o endócrino ele também exerce um controle, né? Por que que ele exerce controle? Porque ele é formado por glândulas, e essas glândulas têm uma capacidade de liberar, né? O que que são glândulas? São órgãos que têm capacidade de liberar hormônios. E esses hormônios, por sua vez, têm capacidade de estimular ou de inibir, de ter a sua ação em múltiplos órgãos, em múltiplas estruturas corporais. Então, como é que o sistema endócrino controla o nosso corpo? Por quê? Porque ele possui glândulas que liberam hormônios e esses hormônios vão exercer uma ação em diversas estruturas, às vezes no nosso corpo inteiro. É por isso que a gente diz que o sistema endócrino exerce um controle, certo? Quando você, por exemplo, se você, ontem nós falamos sobre os efeitos de uma substância chamada adrenalina, né? Se você administra ou tem administrado em você adrenalina, você vai sofrer os efeitos da adrenalina.
A adrenalina, por exemplo, ela é administrada em algumas condições de parada cardiorrespiratória, ela é administrada em algumas condições para melhorar a respiração de crianças, né, de bebês, inclusive. É muito administrada em pediatria e neonatologia. E uma vez que você recebe ela no teu corpo, ela vai provocar os efeitos dela. Melhorar a respiração, a vasoconstrição, você vai respirar melhor, você vai ter um aumento da pressão arterial, teus batimentos cardíacos vão aumentar. São todos efeitos da adrenalina. Então, ela exerce um controle no nosso metabolismo de um modo geral, a adrenalina. Só que aqui eu estou falando de apenas um dos hormônios e o nosso corpo ele produz centenas de hormônios, né? Aqui a gente vai falar sobre algum deles, mas eu estou dando um exemplo de como um hormônio exerce controle sobre as nossas células, sobre os nossos tecidos. Então, se você recebe uma dose de adrenalina, por exemplo, intramuscular injetável, você não vai ter controle sobre muitos dos efeitos dela. É ela que vai passar a controlar os efeitos no teu corpo, né? Essa ação é diretamente ligada ao hormônio. Quando eu falo aqui que as glândulas. Seja bem-vinda, Vanessa. Quando eu falo aqui, né, que os hormônios são liberados, onde é que eles são liberados? Essas glândulas liberam os hormônios na circulação sanguínea. Então, eles vão lá para o sangue, certo? E é isso. Tranquilo, seja bem-vinda. Então, quando a gente pega aqui o sistema endócrino, né, e aí, voltando aqui ao nosso texto, é responsável pelo controle das atividades metabólicas. Nós falamos o que é o metabolismo, é o conjunto das reações que acontecem no corpo do organismo. Atua a longo prazo através dos sinais químicos. Opa, então, nós falamos que o sistema nervoso, ele atua, né, também fazendo, só que ele atua pelos neurônios, né? O longo prazo aqui é comparativo aos neurônios, que tem uma ação imediata. No caso do sistema endócrino, é um pouco mais demorada do que a ação do sistema nervoso, que exerce um controle muito rápido em milésimos de segundos, né? Como a gente falou ontem, do milésimo de segundo, é como se você pegue aí um segundo, vamos pegar aqui um tempo de um segundo, imagine aí um segundo, e aí você faz aqui uma conta de divisão e divide esse um segundo por 1000. Então vai ficar um tempo aí extremamente curto. Pega um segundo e dividir por 1000, né? São esses milésimos de segundo, a velocidade com que funciona o nosso sistema nervoso. O endócrino ele é um pouquinho mais lento, né? Por quê? Porque a substância ela vai ser lançada, vai ser segregada no sangue e o nosso sangue, esse hormôniozinho, ele vai circular. Ele vai ganhar circulação sanguínea. Nós vimos lá no sistema circulatório que em situação de repouso, o nosso sangue ele leva mais ou menos 1 minuto para circular no corpo inteiro. Então, aqui, a depender do órgão, do alvo, né, daquele hormônio, ele vai levar um tempo maior do que os milésimos de segundo que leva o controle do sistema nervoso. Então, a ação do hormônio se dá quando este é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas, para dentro de quê? Para dentro da circulação sanguínea. E assim chegando à célula alvo, certo? Poderia perguntar para vocês, né? Os hormônios, eles são secretados na circulação sanguínea. Ao serem secretados, eles vão circular no sangue. E o sangue está oxigenando todos os nossos tecidos corporais. Se eu pegar, por exemplo, o LH,
é um hormônio que vai estimular a produção, vai ter atuação mais específica nos testículos, estimulando a produção da testosterona. Mas esse hormônio, ele é lançado na circulação e ele vai circular no sangue por todo o corpo. É natural que a gente pense, ele vai ter efeito em todo o corpo? Não, ele vai ter efeito nas células-alvo e nos tecidos-alvo. Por quê? Porque essas células vão ter receptores de membrana que vão fazer com que esse hormônio se encaixe a esses tecidos, né, desencadeando alguma ação, algum efeito. Então, a gente tem hormônios que atuam de uma forma muito específica em alguns tecidos e nós temos hormônios que atuam de forma bem geral. Se a gente falar do GH, por exemplo, que é o hormônio do crescimento, ele tem uma atuação em praticamente todas as células do nosso corpo. Mas a maioria dos hormônios eles têm alvos mais específicos, né, dos quais a gente vai já falar. E esses alvos específicos se devem a estes receptores de membrana. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Ou podemos seguir? Tá, tudo bem. Perfeito. Então vamos seguindo adiante, né? Então, só tendo em mente aqui, resumindo, a glândula libera o hormônio na corrente sanguínea, da corrente sanguínea o hormônio vai circular no sangue. Nós já falamos que o sangue tem uma composição bem variada. O sangue tem hemácias, tem plaquetas, tem glóbulos brancos, tem sais minerais e tem hormônios. Então o nosso sangue ele tem uma composição extremamente complexa e lá junto com tudo isso os hormônios estão sendo liberados e estão estimulando, né, controlando essas ações do nosso corpo. Então, aqui indo diretamente, né, para as glândulas, quais são as principais glândulas endócrinas? Nós temos o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que pertence ao nosso sistema nervoso central. Então, ele está intimamente ligado ao sistema nervoso central, lá dentro da nossa cabeça, lá na região do nosso encéfalo. Abaixo dele nós temos a hipófise, que é uma glândulazinha bem pequenininha também, que vai estar conectada, intimamente conectada com o hipotálamo. A essas duas aqui, muitas vezes nós nos referimos como um sistema, né? Como um sistema aqui que nós podemos chamar de sistema hipotalâmico hipofisário. Por que que a gente pode intitular esse sistema dessa forma? Porque o hipotálamo e a hipófise, eles atuam de uma forma muito associada. Tanto anatomicamente, esse daqui é o hipotálamo e aqui embaixo dele está a hipófise. Então, eles estão muito próximos, eles estão ligados, eles estão associados. O hipotálamo pertence ao sistema nervoso central. Então, ele é uma estrutura de controle direto, né? Nós vimos que o sistema nervoso central controla, raciocina, produz e emite estímulos. E ele produz essas substâncias para a hipófise, né? Que é a glândula que pertence ao sistema endócrino. Então, a hipófise já está ligada ao sistema endócrino e o hipotálamo ao sistema nervoso central. E eles dois atuam conjuntamente produzindo esses hormônios que vão controlar a maioria dos outros hormônios. Então, é um controle que é exercido das outras glândulas a partir do nosso sistema nervoso central, certo? Então, tem aqui hipotálamo e hipófise. Nós temos a glândula tireoide, que está na região anterior, cervical. No entorno da tireoide, nós temos as paratireoides. Né? Nessa região também nós temos a cartilagem tireoide, que nós falamos lá no sistema respiratório. Corresponde a essa região do pomo de Adão, corresponde à região da traqueia. Nós temos glândulas
sobre os rins, né, em formato aqui meio que triangular, como se fosse um chapéuzinho aqui sobre os rins, que são as glândulas adrenais ou suprarrenais, né? Elas têm esses dois nomes, como elas estão sobre os rins, elas podem ser chamadas adrenais ou suprarrenais. Nós temos o pâncreas, né? Nós falamos sobre o pâncreas, que é essa estruturazinha que pertence ao sistema digestório. Nós falamos que o pâncreas produz o suco pancreático lá no digestório, porém ele produz também alguns hormônios extremamente importantes. Nós temos os ovários da mulher, que nós vimos aí no sistema reprodutor, né? Nós inclusive colocamos um exercíciozinho lá na sala de aula que contempla esse desenho aqui, né? E aí alguns colegas já entregaram esse exercício que contempla essas estruturas que dizem respeito ao sistema reprodutor feminino. Nós temos aqui o útero com as suas três camadas, endométrio, perimétrio, miométrio, tuba uterina, o ovário, né? E o ovário aqui ele é uma estrutura que libera hormônios. Por liberar hormônios, ele pertence também ao sistema endócrino. E lá nos homens nós vamos ter os testículos, também entram aí nessas estruturas. Então aqui o que que nós temos nesse slide aqui? As principais glândulas endócrinas humanas. Isso daqui a gente não tem todas, como eu falei para vocês, a gente tem centenas de locais de liberação com mais outras centenas de hormônios. São estruturas extremamente complexas. Vocês imaginam no sangue nosso, né? Ao visualizar o sangue com todos os componentes, nós estamos falando aqui de estruturas muito pequenas, que existem em pequeníssimas quantidades. Então, os hormônios em minúsculas quantidades na circulação sanguínea, eles podem causar grandes reações. Vocês imaginam se a gente pegar, por exemplo, novamente voltando ao exemplo da adrenalina, né? Se a gente for pegar a adrenalina, uma quantidade muito pequena dela faz um efeito, uma ampola de 1 ml de adrenalina, ao ser administrada no nosso organismo, vai produzir um efeito importantíssimo com uma série de reações. Se vocês pegarem o exemplo também de quem faz uso da insulina, as quantidades são muito pequenas, muito menos do que 1 ml de insulina. São medidas em unidades, né? Uma quantidade lá, aquele risquinho da seringa pequena de 1 ml, às vezes uma dose minúscula, mas que produz uma reação muito importante no nosso organismo. Então, trazendo a complexidade dessa temática, né, na pesquisa sobre os hormônios, né, são substâncias que a gente vem se desenvolvendo na pesquisa, mas isso daqui é um conhecimento que a gente já tem bem consolidado hoje em dia, né? Então, falando aqui um pouco sobre hipotálamo e hipófise, eu vou trazer aqui uma imagem do hipotálamo, certo? O hipotálamo é essa glândulazinha aqui que fica dentro da nossa cabeça. É uma glândulazinha também bem pequenininha, do tamanho aí de um grão, não sei, de uma ervilha, né? Tanto ele como a hipófise são muito pequenininhos, mas eles produzem muitos hormônios e controlam todo o nosso corpo. Então a gente tem aqui essa estrutura nesse formato. Alguém chegou. O hipotálamo, gente, ele tem duas regiões, certo? Aqui ele tem uma região anterior, que nós chamamos adenohipófise. Aqui nós estamos na hipófise, perdão. E nós temos uma região posterior que nós chamamos neurohipófise, certo? Essa glândulazinha, ela tem essa separação. E no que vai implicar essa separação? Na liberação dos hormônios. Essa região da hipófise, ela vai liberar alguns hormônios
E essa outra região vai liberar outros hormônios, certo? Então, aqui nós temos os hormônios que são produzidos no hipotálamo e que vão atuar sobre a hipófise anterior, que é a adenohipófise, né? Se vocês estiverem com papel, eu acho importante vocês anotarem a relação desses hormônios no papel, certo? A gente vai estar escrevendo aqui o nome deles. Então, se eu pegar aqui, vou fazer um desenho esquemático aqui, igual está no material de vocês. Eu gosto de desenhar porque a gente aprende enquanto escreve, né, o que a gente tem. Então, o que é que tem lá no material? Temos aqui a glândula hipófise. Aonde é que está essa glândula? Lá no meio do nosso encéfalo. Então, está dentro da nossa cabeça. E nós vimos que ela está intimamente relacionada ao hipotálamo, no eixo aí hipotalâmico hipofisário. Lá no nosso material tem um corte aqui no meio dela e ela tem uma região anterior que vai ser responsável pela liberação de alguns hormônios. Quais são esses hormônios? São 6 hormônios. Primeiro deles aqui eu vou colocar o GH. O GH é o chamado hormônio do crescimento. Ah, professor, devia ser CH, porque é hormônio do crescimento, né? Mas ele ganhou esse nome, né, lá do inglês, né, do nome growth, né, growth, não sei se é assim que se escreve, né, growth hormone, né, que é o hormônio do crescimento. Então ele vem, por isso que o nome é GH, né, o nome desse hormônio. Nós temos as gonadotrofinas, né, que são o LH, hormônio luteinizante, e o FSH, que é o folículo estimulante. Nós temos esses dois hormônios, certo? Esses dois hormônios aqui vão atuar nos nossos órgãos sexuais, genitais, e eles são chamados gonadotrofinas. Então tem o GH, vou deixar esses dois aqui em conjunto. Tem esse outro aqui que tem um nome mais feio, ACTH, que é o adrenocorticotrófico. Esse daqui vai exercer um controle nas glândulas suprarrenais. Temos quem mais? 1, 2, 3, 4, faltam 2. Deixa eu ver aqui no material. Temos a prolactina e temos a tireotrofina. Prolactina. A prolactina, pelo nome, prolactina tem a ver com o quê? Com leite. Então, vai estimular a produção de leite. E, por fim, nós temos o TSH, que é o tireotrófico, que vai estimular a glândula tireoide. Então, vamos lá. A gente escreveu isso daqui tudo.
Eu sei que nesse primeiro momento está confuso, super natural, calma. Tem um nervo, se agonie não, nós vamos clarear aqui essa confusão toda. Então, trazendo para cá, né? Primeiro de tudo, essa região da hipófise anterior vai produzir quantos hormônios? Vai liberar, na verdade, 6 hormônios. 6 aqui ficou parecido um G. 6 hormônios. Quem são eles? Esses daqui. GH, LH-FSH, ACTH, prolactina, TSH. Qual é a ação desses hormônios? No material de vocês aqui, ele fala sobre a ação de cada um deles. Então, se a gente pegar aqui essa região anterior da hipófise, ela vai liberar a prolactina. Aqui no materialzinho está bem bonitinho. A prolactina, qual é o efeito dela? Estimular a glândula mamária na produção de leite materno. Então, quando a mulher, né, tem uma ação mais voltada aí na gravidez, quando a mulher, após o parto, né, há uma grande liberação, há um pico aqui da prolactina. Para quê? Para que a mulher possa produzir o leite materno. O estímulo da sucção da mama da mulher também faz com que ela produza leite materno, né? Então, esse hormônio ele tem essa função. Ao ser administrado no nosso organismo, esse hormônio vai promover a produção de leite. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem aqui, até aqui. Deixa eu trazer aqui um outro. Deixa eu trazer essa imagem para cá para a gente ir raciocinando em cima dela. Então, o efeito da prolactina é estimular a glândula mamária a produzir leite. Ele tem produções fisiológicas, né, que o nosso corpo faz, como eu falei lá no momento do pós-parto. Esse hormônio ele vai aumentando a sua produção para que aquela nova vida comece a amamentar. Se eu pegar uma pessoa que não é uma mulher qualquer uma das mulheres que estão aqui acompanhando essa aula, se vocês não tiveram filhos, nunca tiveram filhos, por exemplo, é possível que vocês produzam leite materno? Sim ou não? Não. Creio que sim, por causa da gravidez psicológica. Tem a gravidez psicológica, né? Tem uma condição aí patológica que pode trazer esse fenômeno, mas Eu existe acho um que a mecanismo. mulher pode produzir leite sem ter essa gravidez psicológica ou estar grávida. Eu acho. Não tenho certeza. Ou estar grávida. Oi, não estou te ouvindo bem. Eu acho que a mulher pode produzir leite, sim, sem estar grávida. Ou ter essa gravidez psicológica, né? Porque acontece muito das mulheres terem a gravidez psicológica. Perfeito. Existe um mecanismo de estímulo à produção do leite materno que ocorre por meio da sucção. Geralmente, quando o bebezinho começa a sugar aqui o leite materno, né, o bebezinho vem aqui, vou desenhar aqui o bebezinho, ó, com a boca bem aqui. Aqui é a cabeça do bebezinho. O bebezinho nasceu, está aqui mamando. Muito bonito no leite materno. Esse mecanismo, o ato de sucção da glândula mamária, leva uma informação via sistema nervoso lá para o sistema nervoso central, lá para essa região do hipotálamo e da hipófise, que faz eles entenderem que tem que produzir leite materno. E aí há uma liberação desse hormônio. Então, quando acontece esse processo, quanto mais o bebê suga, esse mecanismo de sucção da mama,
ele leva uma mensagem para o cérebro dizendo: ei, tá precisando de leite aqui, manda mais. E aí o sistema nervoso central vai produzir mais leite por esse mecanismo de sucção. Isso é muito importante, né? O conhecimento desse mecanismo, isso é orientado nas maternidades, possivelmente aqui quem já teve filho e passou pela maternidade recebeu alguma orientação nesse sentido, de mandar, né? Às vezes, eu não tenho leite, eu não estou produzindo leite, mas recebe a orientação de estimular, não, deixa o bebê, ele vai continuar puxando e a própria sucção vai estimular, né? Se você pega uma pessoa que não teve filho e coloca o bebezinho para fazer a sucção, essa mulher vai produzir leite ou não? Esse Acho que mecanismo sim. existe também para quem não teve filho, para quem não está no pós-parto? Eu acho que sim. Acho que acontece. Acontece, né? Existe sim. Então, qualquer mulher, né, pela existência desse estímulo corporal, ao nível dos terminais nervosos dessa região, qualquer uma de vocês, mulheres, ao ter esse estímulo aqui por algum período, por alguns dias, vai haver o estímulo à produção de leite materno, né? Assim que funciona aí as mães de aluguel, né? Às vezes existem mulheres que não querem ou não podem ou por alguma condição não conseguem amamentar seus filhos e existem outras que amamentam, que resolvem amamentar, né? Que são e aí a partir desse estímulo aqui há a produção de leite materno, né? Então quem não engravidou, que ainda foi engravidar, ao ter o seu acontece muito aí nas primigestas, né, nas mulheres que tiveram filho a primeira vez, né, ficar nervosa, não tem um leite, eu não estou produzindo, é uma das grandes queixas de maternidade, não tem leite. E aí ela, estando bem orientada e entendendo que esse mecanismo existe, né, ela mesmo sem ter leite, ela vai perseverar nesse mecanismo de colocar o bebê para fazer a sucção e assim promover o aleitamento materno. Certo? Então assim funciona a prolactina e ela é produzida pelo hipotálamo e liberada pela hipófise. Então, esse é o efeito dela. Alguma coisa aconteceu? Carol, pode falar. Eu tinha uma amiga que ela teve bebê junto comigo, né? Sim. O bebê dela fazia a sugação, só que ele não conseguia leite, né? Não saía leite do peito dela. E ela foi e falou comigo para poder eu amamentar ele. E aí, como meu bebê só tinha pegado o peito direito, eu fui e dava pro filho dela do lado esquerdo. E ela Pronto. não conseguiu de jeito nenhum ter leite. Pois eis aqui um exemplo aqui da mãe de aluguel aqui. Na verdade, aqui foi mãe pela amizade. Mas a gente aprende na literatura, né, que a ausência de produção de leite na espécie humana é rara, né? É essa condição mesmo, no caso da sua amiga, né, de ela estar bem orientada e de ela continuar oferecendo peito, né? Em algum momento é que, se isso não acontece, se não há produção, mesmo ela fazendo esse estímulo, teria que ser investigada alguma condição. Não é normal que não produza, entendeu? O natural é que haja a produção do leite materno a partir desse mecanismo. Conceição, pode falar? Eu tenho dúvida. Esse Sim. hormônio, né? Isso é da mulher, já tem esse hormônio. Mas esse hormônio, ele já vem numa criança também quando ela nasce? Quando é mulher? Todos nós. Vem na mulher, o homem também produz, né? Tem alguns efeitos aí no homem que ainda estão descobrindo, mas todos os seres humanos produzem esse hormônio. Mas ele tem os picos fisiológicos, né? O nosso organismo ele funciona, por exemplo, o momento após a gravidez, ele é um momento que como eu disse, ele tem esse pico. Por que que tem esse pico? Porque Deus nos fez assim. Por que que, por exemplo, toda vez que nós nos alimentamos,
há um pico de insulina. Para quê? Para fazer a digestão do alimento, né? Para liberar as células para a circulação sanguínea. Toda vez que a mulher não tem filho, há uma liberação maior de ocitocina. Durante o parto também, para quê? Para contrair o útero, né? Assim como há uma liberação maior no período pós-parto. Isso são mecanismos fisiológicos que o nosso corpo tem, naturalmente, fisiologicamente, mas todos nós temos o hipotálamo, a hipófise e produzimos a prolactina. O que que vai mudar? Que no homem a produção é bem menor, na mulher vai ter esses picos de liberação, entendeu? Mas todos os seres humanos produzem, têm essas glândulas e produzem esses hormônios. Deu para entender? Sim. Pronto. Aí nós vamos aqui na sequência, né? Ainda estamos aqui nos hormônios liberados pela hipófise. Alguém levantou a mão? Conceição. É aqui, viu? Desculpa. Ah, tá, foi tranquilo. Gonadotróficos. Vocês lembram o que são as gônadas? Quem lembra? Alguém lembra quem são as gônadas? Falamos lá no reprodutor. São os locais de produção de gametas. Nós falamos lá no sistema reprodutor que a gônada masculina é o testículo e que a gônada feminina é o ovário. Então, o que que vai fazer? Os hormônios gonadotróficos vão atuar exatamente nas gônadas. No caso do homem, nos testículos, no caso das mulheres, no ovário. Então, esses gonadotróficos, né, são dois. É o FSH e o LH. E eles vão atuar estimulando as gônadas. Nós vamos falar deles mais adiante um pouco. O tireotrófico, pelo nome aqui tireo, né, da sigla TSH, ele vai estimular quem? A glândula tireoide. Ao estimular a glândula tireoide, ele vai aumentar a atividade dessa glândula. O adrenocorticotrófico vai estimular as glândulas adrenais, que estão sobre os rins. Nós falamos que elas têm o nome de glândula adrenal ou suprarrenal. E o somatotrófico, esse trófico aqui tem a ver com crescimento, estimulação, certo? Por isso que eles são tróficos, eles estimulam essas regiões. E o somatotrófico é o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que vai atuar aí nos nossos ossos, estimulando o nosso crescimento. Então, esses 6 hormônios, eles são produzidos, são liberados pela região anterior da hipófise. Mas nós temos também a região posterior da hipófise, que está aqui em amarelo, que vai liberar mais 2 hormônios. Quem são eles? O ADH e a ocitocina. Então, nessa região posterior da hipófise, vão ter mais 2 hormônios, que são o antidiurético e a ocitocina. O hormônio antidiurético, né, como o próprio nome já diz, ele é antidiurese, ele inibe a diurese, ele retém mais líquidos no nosso corpo. Em que condições ele atua? Né? Principalmente em condições aí de desidratação. Quando você está desidratado, ou quando você está ingerindo uma pequena quantidade de líquidos, esse hormônio vai atuar poupando os líquidos do nosso corpo. Se você bebe muito líquido, esse hormônio vai liberar esse excesso de líquido. Tudo isso acontece por mediação do ADH. Se você passa o dia inteiro sem ingerir líquidos, né, ele vai poupar os líquidos que estão no teu corpo.
E aí você vai ter a urinar menos, certo? E a ocitocina, nós já viemos falando sobre ela. Ela está ligada à contração da musculatura uterina. Lembram qual é o nome da camada muscular do útero? Quem lembra? Endométrio. Camada muscular. Bateu na trave. Camada muscular é o... Lembra que nós falamos de mio, que tem a ver com músculo? Miométrio. Miométrio, perfeitamente, né? O endométrio é a camadazinha mais interna que descama todo mês durante o processo da menstruação. Então, em suma, a adenohipófise produz quantos hormônios? 6. Quem são eles? Aqui estão eles: a prolactina, FSH-LH, TSH, ACTH e o GH. Onde é que eles atuam? Nessas regiões nós vamos já detalhar mais isso. A neurohipófise, que é a parte de trás da hipófise, produz quem? ADH, ocitocina. Ok? Só que quem, né, no total, ela libera 8 hormônios. O que eles fazem? Controlam diversas regiões do nosso corpo. Por isso que ele exerce esse controle, certo? No material de vocês, aí fala aqui sobre o efeito desses hormônios. O hormônio do crescimento, por exemplo, né, o que ele faz? Promove o crescimento das cartilagens e dos ossos, influencia o metabolismo das proteínas, dos carboidratos e lipídios. Então, o hormônio do crescimento, em suma, ele produz o crescimento. Ele tem um pico de liberação até a nossa puberdade, até o início da nossa idade adulta, certo? Então, daí para frente ele começa a decair, ele começa a manter as funções fisiológicas normais. Deixa eu abrir aqui o quadro novamente. Então, quando a gente fala do hormônio do crescimento, ele vai sendo liberado quando você chega lá na idade aí mais ou menos dos teus 18 anos, ou entre 16 e 20 anos nessa faixa intermediária aqui, ele atinge um pico máximo, que é o teu máximo de crescimento. Até daqui por diante dessa idade você não vai mais crescer, porque lá na região dos teus ossos existem umas cartilagenzinhas que são responsáveis pelo crescimento do osso em comprimento. Quando chega nessa idade, para de crescer, né? Os ossos estão totalmente calcificados e você não cresce mais. Daí para frente, mas o hormônio do crescimento ele continua tendo uma função fundamental, porque os nossos tecidos estão constantemente sendo substituídos, células velhas estão sendo reconstruídas, a gente está sempre degenerando o tecido muscular e ele tem que ser reconstruído, a nossa pele está se renovando e ela tem que ser construída. Então, esse hormônio do crescimento ele continua executando uma série de funções, apesar de nós não crescermos mais. Então, nessa fase, nesse período da infância, deficiência nesse hormônio vai provocar uma condição chamada nanismo. Um excesso vai provocar uma condição chamada gigantismo. A pessoa vai crescer além do normal, né? Vai ter uma grande estatura. E aí, na idade adulta, vai promover acromegalia, que é um crescimento das extremidades. A pessoa não cresce mais os ossos, porque os ossos já calcificaram. Mas ela pode ter um crescimento das extremidades, da língua, né, da mandíbula, de algumas outras estruturas corporais, região de pele, né, por conta desse excesso, só que ela não vai mais crescer, né? Então, as funções do hormônio do crescimento estão ligadas durante a vida toda, só que ele tem um auge aí na nossa puberdade, o início da idade adulta, depois ele vai decrescendo, aos 40 anos ele vai reduzindo a sua produção e a gente vai sintetizando, vai crescendo cada vez menos no decorrer do envelhecimento.
A tireotrofina, né? Nós vimos que é o hormônio que estimula a glândula tireoide. Eu estou seguindo aqui, gente, mas se houver alguma pergunta, vocês podem levantar a mão, tá? Se vocês apertam aqui a mãozinha, faz esse barulho, eu escuto e volto para cá. Então, podem levantar a mão, podem me falar alguma coisa, me interromper a qualquer momento, tá bom? A tireotrofina, ela estimula a glândula tireoide a produzir o seu hormônio tiroxina. Se ele estimula a glândula tireoide, o seu excesso vai causar o quê? O hipertireoidismo. O que é o hipertireoidismo? É um aumento no funcionamento da glândula tireoide. A sua deficiência vai causar o hipo. O hiper é para mais, o hipo é para menos. Então, uma deficiência no TSH, lembrando que esse é um hormônio que é produzido lá na hipófise, mas ele estimula diretamente a glândula tireoide. Para mais ou para menos. O ACTH vai estimular a suprarrenal, né, que nós já falamos sobre isso, sobre esses estímulos. A prolactina vai estar influenciando as glândulas mamárias, a produção de leite, né? Tem algumas ações no homem também, ainda em fase de estudos. O FSH, né, vai estimular o homem na produção de espermatozoide e a mulher. Nós falamos aqui que eles estimulam as gônadas, né? São os gonadotróficos. Então, o FSH e o LH, eles vão ter atuação no testículo e nos óvulos, né? Estimulando aí a ovulação. Nós vamos já falar melhor sobre eles também. Na neurohipófise, o ADH é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível e estimula a reabsorção de água nos rins, né? E diminui o volume de urina excretado e retém água no organismo. Então, esse controle aqui ele existe de uma forma permanente, né? Se a gente pegar aqui o funcionamento do hormônio ADH, a gente tem que ter em mente, né? O nosso corpo ele tem em média aí 5 a 6 litros de sangue na circulação sanguínea. Então, o nosso organismo, vamos supor que você faça a ingestão de 1 litro de água. Tá aqui 2 litros de água. Você tem 5 a 6 litros de sangue circulantes. Você ingeriu 2 litros de água. Se a gente somar aqui essa conta, quanto é que vai dar? Você vai ficar com quanto de volume? Lembrando que grande parte desse sangue, a maior parte do sangue, é água. Está na composição sanguínea e é a maior parte dele. Se você ingere mais 2 litros, você vai ficar aí com mais ou menos 8 litros de sangue na circulação sanguínea, vou dizer assim, né? Vai ficar no teu organismo de alguma forma. O que acontece com o teu corpo? Ele tem um hormôniozinho que regula essa quantidade de líquido. Se ele identificou que você teve um aumento aí de 2 litros de água, ele vai ter que eliminar esse excesso de líquido, certo? Então, há uma inibição do ADH ao identificar que tem muito líquido circulando no nosso corpo. Você vai liberar mais esse líquido por meio da urina. Mas vamos supor, numa situação hipotética contrária, que você tem 5 a 6 litros de sangue, você não ingeriu água e você correu por 1 hora e não tinha água. Você estava lá com muita sede, por algum motivo você estava em algum lugar que não tinha água à sua disposição. Você não se preparou, o dia estava ensolarado e aí você desidratou. Vamos supor que você perdeu aí por meio da sudorese, né? Você eliminou, não sei, vou colocar aqui 0,5 litros
de água. O que aconteceu? Você perdeu, ao invés de estar ingerindo líquidos, você perdeu o que você já tinha. É nesses momentos que entra em ação um hormônio chamado ADH, contrário à diurese. Se ele vai ser contrário à diurese, ele vai reabsorver a água nos rins, diminui o volume de urina excretado. Para quê? Para reter mais água no organismo. Por quê? Porque você não ingeriu água, você perdeu. Isso pode ser água, isso pode ser sangue, isso acontece em processos hemorrágicos, por exemplo, quando você perde o sangue diretamente, teu corpo vai economizar. Você nem vê isso acontecendo. O funcionamento desse hormônio ele é autorregulável aí nas funções do nosso organismo. Então ele fica o tempo todo aumentando ou diminuindo de modo que o volume de líquido corporal se mantenha mais ou menos constante. Quando você vai doar sangue, não sei se alguém aqui é doador de sangue, por exemplo, você elimina também mais ou menos essa quantidade aqui, só que não vai ser de água, vai ser de sangue. Geralmente, quando você vai doar sangue, eles recomendam, se alimenta bem, come bem, geralmente dão lá um misto, dão lá um lanche, alguma coisa, um sanduíche, um suco. Para quê? Para que você faça essa reposição, não somente de água, mas também de outros elementos, né, do que você vai perder durante a doação. Então, esse hormônio antidiurético, ele regula a quantidade de líquidos que existem no nosso organismo, certo? Aí aqui tem uma imagenzinha que resume o funcionamento dos rins, né? Isso aqui é um desenho de um néfron, né? De uma estrutura que forma a urina. Na circulação sanguínea, o sangue entra por essa cápsula renal, o sangue entra e o sangue sai, continua circulando no corpo. Só que nesse filtrado, uma parte aqui vai entrar para a formação da urina. E aí, quando isso vai formando a urina, lá no final desse processo, olha o que o ADH faz? Ele reabsorve essa água novamente para a circulação, para que ela volte para a circulação sanguínea e não vá para a urina. Basicamente, essa é a função desse hormônio. E, por fim, o último hormôniozinho da glândula hipófise é a ocitocina. Promove contrações no útero durante o parto e promove contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a ejeção do leite. O estímulo para liberação da ocitocina é a sucção da mama pelo bebê. Esse daqui é aquele mecanismozinho que nós já falamos de sucção do leite materno que estimula, no caso aqui, a ejeção do leite, né? Então, a ocitocina ela está muito ligada à contração do útero e da musculatura das glândulas mamárias. Se a gente pegar aqui esses dois hormônios em relação à mama, né, a produção de leite, a prolactina, ela produz o leite. E a ocitocina, ela vai liberar, ela vai contrair os músculos para ejetar, para liberar o leite que a prolactina produziu. Então, elas trabalham aí em conjunto, em associação. A ocitocina tanto ejeta o leite, contrai os ductos das glândulas mamárias para que esse leite possa sair, como ela também contrai a musculatura uterina. A mulherada que já teve filho aqui também, após o parto, o útero ele fica bem contraído, fica igual uma bolinha dura, enrijecida. Aquilo acontece para haver um fechamento dos vasos intrauterinos, para que não haja, para que controle a hemorragia, mas ele também atua nessa contração dessa musculatura aqui, dessa região.
Então, esses são os 8 hormônios produzidos. Eu preciso carregar aqui o notebook, ligar na tomada. Só um minuto. Alguma dúvida? Oi, gente, vocês estão aí? Tudo bem até aqui? Para frente é que se anda. As principais glândulas endócrinas humanas, né? E vamos ver agora aqui o efeito das outras glândulas. Então, nós temos, até agora nós falamos sobre a glândula hipófise e os hormônios todos que ela produz, né? Que são esses 8 que nós falamos daqui para trás. Vamos falar agora sobre as outras glândulas. Uma delas é a glândula tireoide, localização dela no pescoço, logo atrás das cartilagens da glote. Produz 3 hormônios. Quem quiser aprender o nome, triiodotironina, tiroxina. Quem quiser aprender o nome resumido é T3 e T4. São os 2 hormônios, né, principais aqui da tireoide. Nós temos também a calcitonina ou calcitocina. Então, o que que faz os hormônios da tireoide? Estimulam o metabolismo energético e aumentam a taxa de respiração celular. Nós falamos agora há pouco sobre o que é o metabolismo. O metabolismo, retomando aqui, é o conjunto das reações que ocorrem no nosso organismo. Essas reações, elas têm uma velocidade aqui com que elas acontecem. Essa velocidade ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Se você está em repouso, por exemplo, a tua frequência cardíaca, eu vou pegar o coração como padrão aqui. Tua frequência cardíaca está aí num valor entre 60 e 100 batimentos por minuto. A tua respiração, a quantidade de respirações por minuto, a frequência respiratória é para estar em um valor que varia entre 12 a 20 respirações por minuto. Isso faz parte do metabolismo? Faz. Só um minuto. Isso faz parte do metabolismo? Sim, faz parte do metabolismo. Pode aumentar a respiração e pode aumentar a frequência cardíaca? Sim ou não? Sim. É possível? É possível que isso aconteça. Se você vai praticar exercício, por exemplo, isso daqui vai aumentar. Tua frequência cardíaca pode aumentar aí para 130, pode aumentar para 150. Aí chega uma hora que tu diz, ai, corri demais, meu coração tá para sair pela boca. Hoje em dia você tá aí parado em casa e às vezes a gente dá dessas, né, na cabeça da gente. Tá aqui, passa aí 6 meses, 1 ano, 2, 3 de sedentarismo, aí diz assim, eu vou começar a correr. Só que a gente, às vezes, não vai começar a correr, assim, a gente quer logo correr 10 quilômetros. Aí você vai, corre, o que acontece? Ai, meu Deus, parei aqui. Coração tá para sair pela boca. Por quê? Porque houve um aumento da frequência cardíaca. Uma hora você vai ter que parar. Por quê? E aí a respiração acompanha. Teu coração está mais rápido, a tua respiração está mais rápida, todo o teu metabolismo, todo o conjunto das reações do teu corpo está mais rápido. Por quê? Porque você foi fazer aí um Cooper. Então você
acelerou o seu metabolismo. Só que existem condições, gente, em que esse metabolismo aumenta quando você está em repouso. E aí, uma dessas causas pode ser uma hipertireoidismo. Por quê? Porque a função da tireoide, a função desses hormônios, é estimular o metabolismo energético, é aumentar a respiração das células, é aumentar o metabolismo. Então, quando há um problema na glândula tireoide, e ela vai para cima, se ela vai para cima, está fazendo hipertireoidismo. Se ela vai para baixo, está fazendo hipotireoidismo. É como se você tivesse feito um exercício intenso. Só que você está parado. Você não fez nenhum exercício, não fez nada e todo o teu corpo está acelerado graças a um aumento do T3 e do T4, que são os hormônios da tireoide, que são estimulados pelo TSH produzido lá na hipófise. Lá na hipófise da nossa cabeça tem um hormôniozinho que estimula a tireoide a produzir esses outros dois, que tem o efeito de aumentar o nosso metabolismo. Do contrário, se a tua tireoide adoeceu ao ponto de não funcionar adequadamente, vai ter uma hipo. Aí você vai ficar mais largado, preguiçoso, sonolento, lento. Ah, eu tô com preguiça. Eu tô sem coragem. Não tenho coragem para nada. Tem gente que já vive sem coragem para nada por natureza, mas não é a condição do hipotireoidismo, né? E no caso tem que distinguir a preguiça, que é diferente, aqui eu colocar aqui, de hipotireoidismo é diferente de preguiça, apesar de ter alguns sintomas em comum aí, certo? Então, trazendo esse raciocínio aqui para o nosso material, o excesso dos hormônios da tireoide causa o hipertireoidismo. Vai causar o quê? Hiperatividade. A pessoa está sempre hiperativa, está sempre em movimento, está sempre falando muito, está sempre se mexendo, dorme pouco, não tem sono, tá... Se ela está sempre em hiperatividade, ela vai sentir mais calor, ela vai suar mais, ela vai perder peso, ela vai estar mais nervosa, os olhos dela podem saltar e tanto no hiper quanto no hipo pode acontecer a formação do bócio, que é um inchaço da glândula tireoide. Então, que é a condição aqui de exoftalmia, né, que acontece às vezes com a pessoa no hipertireoidismo, certo? E o bócio aqui, que é um aumento da glândula tireoide. Antigamente era bem mais comum, o bócio hoje já não é mais tão comum, né, mas esses são os efeitos da hiperestimulação da glândula tireoide. E da hipotireoide, né, do hipotireoidismo, aí é só raciocinar ao contrário. Se o metabolismo vai diminuir, pode ser por carência de iodo, né? Hoje o iodo ele é adicionado ao sal de cozinha, então esse sal que a gente compra no supermercado e do qual nós nos alimentamos, ele já vem enriquecido com iodo e ele é parte aí dos hormônios da tireoide. Então as consequências aqui do hipotireoidismo: diminuição do metabolismo celular, a pessoa vai estar mais preguiçosa, vai estar mais lenta, ao invés de perder peso, ela vai ganhar peso. Esse peso ele pode ir se acumulando, vai causar inchaço da pele, bradicardia, os batimentos cardíacos caem, a pessoa vai estar mais lenta, todas as reações corporais vão estar diminuídas no hipotireoidismo, certo? Então, essas condições da tireoide são mais comuns na mulher, de um modo geral, tem ligação com o envelhecimento também. Pesquisas recentes têm descoberto que a glândula tireoide ela é alterada às vezes pela radiação de alguns exames de imagem.
raio-x, tomografia, esses exames que são exames de imagem que envolvem componentes radioativos podem lesionar a tireoide. Então, se recomenda que, além daquela proteção plumbífera, né, de chumbo, também se coloque uma proteção na glândula tireoide durante a realização desses exames. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo bem. Oi? Tá tudo bem. Tudo bem? Então vamos para frente. Então a gente está dando uma passada aqui nos principais hormônios. Nós temos ainda, gente, a calcitonina e o paratormônio. Esses dois hormônios estão envolvidos no metabolismo do cálcio. A calcitonina diminui a quantidade de cálcio do sangue e aumenta a concentração de íons nos ossos. O paratormônio, ele atua ao contrário. Ele retira o cálcio dos ossos e traz para o sangue. Basicamente é essa a função. Eles trabalham na regulação desses níveis de cálcio. Então vamos pegar aqui o cálcio, ele participa de diversas reações no nosso organismo. Vou desenhar aqui os nossos ossos. Nós já falamos lá no sistema esquelético que os nossos ossos, eles são armazenadores de cálcio. Do outro lado, nossa circulação sanguínea também possui certa quantidade de cálcio. Participando do que? O cálcio da circulação sanguínea está ligado principalmente, né, vou dizer aqui de uma maneira bem grosseira, mas principalmente à contração muscular. Os nossos músculos precisam de cálcio para se contrair. E o tempo todo nós estamos nos movimentando, o tempo todo o nosso coração está se contraindo, está batendo, os nossos músculos lisos estão se contraindo, e para se contrair eles precisam de cálcio. Só que os nossos ossos também precisam de cálcio. Conferem rigidez e são armazenados nos ossos. Então existe um transporte permanente de cálcio do osso para o sangue e do sangue para o osso. Situações em que você não se alimentou de cálcio, não tomou leite, não comeu queijo, não comeu carne, nem vegetais, né, alimentos ricos em cálcio, você passou o dia sem comer. O que vai acontecer com o teu sangue? Você vai ter uma baixa de cálcio no sangue porque você não está se alimentando de fontes de cálcio. O que vai acontecer? O teu corpo vai tirar da reserva que está onde? Lá nos ossos. Quem é que faz esse trabalho aqui de transportar o cálcio dos ossos para a circulação sanguínea? É um hormôniozinho chamado paratormônio. Do contrário, você está se alimentando bem de cálcio, a tua circulação sanguínea vai estar com boas concentrações de cálcio que você comeu, tomou um copo de leite, comeu queijo, comeu a carne, comeu, enfim, muita coisa. O teu corpo vai armazenando o excesso de cálcio nos teus ossos. Quem é que faz esse trabalho? É a calcitonina. Então, são dois hormônios aqui que vão atuar no metabolismo do cálcio. Basicamente, é essa a função deles, certo? Tudo isso que eu falei para vocês está escrito aqui no material de vocês, certo? Tudo isso daqui está aqui nesse material que vocês vão dar uma lida nele. Glândulas suprarrenais são elas que estão sobre os rins. Elas vão produzir a aldosterona e o cortisol e a adrenalina, né? E o seu parente aí, noradrenalina. Então, essa glândulazinha que está aqui
na região suprarrenal, produz cortisol, aldosterona. A adrenalina é um sinônimo de epinefrina. São dois nomes da mesma substância. Se vocês ouvirem falar em adrenalina ou epinefrina, é a mesma coisa, certo? São dois nomes da adrenalina. A noradrenalina ou norepinefrina é um hormôniozinho também semelhante à epinefrina ou semelhante à adrenalina, né? Esse radicalzinho nó aqui vai mudar um pouco a estrutura química, mas os efeitos são semelhantes. Os efeitos da adrenalina ou da epinefrina nós já comentamos ontem, né? O hormônio ele vai ter aqueles mesmos efeitos no corpo que nós comentamos já aqui, que eles vão fazer contração dos vasos sanguíneos, aumento da taxa de açúcar no sangue, aumento dos batimentos cardíacos, né, e redistribuição do sangue para órgãos e músculos. Basicamente são esses efeitos aqui. Acelera os batimentos cardíacos, né, dá taquicardia, mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Então, basicamente, são esses os efeitos da epinefrina ou adrenalina, certo? São dois nomes da mesma coisa. Aí nós temos os outros hormôniozinhos, o cortisol e a aldosterona. Cortisol atua na produção de glicose a partir das proteínas e gorduras, reduz inflamações e alergias e é controlado pelo adrenocorticotrófico produzido na adenohipófise. Então, aqui na região do córtex da suprarrenal, a glândulazinha suprarrenal que está aqui em cima do rim, ela tem uma porção mais central, que nós chamamos medula, e ela tem uma porção mais externa, que nós chamamos córtex. O córtex renal vai produzir cortisol e aldosterona. Cortisol, qual é o efeito dele? Atua em situações de estresse, produzindo glicose, reduz inflamações e alergias. Esse hormôniozinho cortisol aqui, ele já foi muito manipulado também pela indústria farmacêutica. Vou colocar aqui o cortisol para a gente falar sobre ele. Cortisol. Então, ele atua em situações de estresse, aumentando a glicemia. O que é a glicemia? É a quantidade de açúcar, de glicose no sangue, resumidamente. E ele tem efeito também, propriedades anti-inflamatórias. Então, ele é um hormônio, cortisol. Ele é um hormônio que nós chamamos hormônios corticosteroide. A indústria farmacêutica, sabendo dessa propriedade anti-inflamatória, produziu uma série de medicamentos também que nós chamamos corticoides ou corticosteroides, que são análogos do cortisol. Quem são eles? Prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona e por aí vai. E os parentes delas. Muitos dos quais, com certeza, todos nós já utilizamos em algum momento. Seja numa condição pulmonar, para quê? Para fazer efeito anti-inflamatório. Seja numa inflamação de garganta, você já pode ter usado aí uma prednisona, uma prednisolona, ou uma dexametasona. Seja pela via oral, na forma de comprimido, seja pela via endovenosa, na forma de ampola no ambiente hospitalar, seja na forma de pomada, né? Quando você administra a pomada aí, por exemplo, de dexametasona ou de betametasona em alguma lesão da sua pele.
Então, na nossa pele, às vezes, surge lá uma pira, surge alguma condição alérgica, começou a coçar, ou chegou um fungo, né, na pele também. Os fungos eles causam micoses. E aí começou a coçar a sua pele, você coçou, começou a irritar, ficou vermelho, ficou irritado, está perturbando. Aí você vai lá na farmácia, pede algum remédio, o cara te indica uma dexametasona, você aplica nessa lesão e ela vai ter essa propriedade anti-inflamatória. Tudo isso o nosso corpo já produz por meio desse hormôniozinho que é o cortisol, que é produzido na nossa glândula suprarrenal. Porém, a indústria farmacêutica também já produz esse hormônio, né, na forma de medicamento e a gente consegue obter esse efeito anti-inflamatório mais rapidamente do que o nosso corpo produziria. Se você tem alguma inflamação, né, eles também são amplamente usados em inflamações articulares, né, problemas na articulação do joelho, do braço, situações de inchaço, eles vão também melhorar a inflamação. Se você não administra nenhum desses medicamentos, teu corpo produz cortisol. Ele vai desinflamar, mas vai demorar mais. Como a gente hoje em dia não tem muita paciência, geralmente a gente busca essas medicações que vão. Nós administramos o hormônio em grande quantidade de uma vez e obtemos uma melhora dos nossos sintomas mais rapidamente. Mas são substâncias que o nosso corpo produz. Porém, ele também tem as suas reações adversas. Ele aumenta a quantidade da glicemia, pode causar refluxo gastroesofágico, pode causar uma série de reações, ganho de peso, principalmente, é muito ligado ao uso indiscriminado e em grandes quantidades de corticoide. Tudo isso são reações adversas, né? Tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim ao administrar substâncias no nosso organismo. Então, Professor, oi. corticóide, ele incha? Sim, ele trabalha, né, ele retém líquidos, né, em grandes quantidades ele retém esses líquidos. Ele tem algumas reações adversas, né? Nessa retenção de líquido pode continuadamente causar um aumento de peso e essa propriedade anti-inflamatória ela pode se tornar também uma propriedade imunossupressora. Eu lembro a vocês que a inflamação ela é ocasionada pelo nosso organismo, pelas nossas defesas, quando combatem alguma coisa. É a bactéria que chega no nosso corpo e começa, ela quer destruir o nosso corpo. O nosso organismo identifica o invasor, alguma coisa, e ele vai e gera esse potencial inflamatório que é da guerra. Toda guerra gera destruição. Estão vendo aí a guerra da Rússia com a Ucrânia, está gerando muita destruição. No nosso corpo é a mesma coisa. Os micro-organismos chegam para causar alguma doença, o nosso corpo reage, nessa guerra os nossos tecidos sofrem. Então, essa retirada da inflamação, né, em longo período, ela é também imunossupressora. Cortisol alto, corticoide alto no nosso corpo também vai diminuir a nossa imunidade. Diminui a imunidade, aumenta a glicemia, retém líquido, ganha peso, uma série de reações. Estou falando aqui do uso em longo prazo. Algumas pessoas, infelizmente, necessitam utilizar altas doses de corticoide e vão precisar passar por todas essas reações, certo? Em doenças autoimunes, transplantes de órgão, em algumas situações mais específicas, e aí ela desencadeia o efeito anti-inflamatório, mas acompanha também essa série de reações adversas. Mais alguma consideração? Vamos para frente. Um outro hormôniozinho que é produzido na região do córtex da suprarrenal é a aldosterona. A aldosterona, ela já vai ter um efeito aqui ligado à reabsorção de sódio. Ela aumenta a pressão arterial e a volemia.
ela está ligada também àquela questão da perda de líquidos corporais, né? Sempre reabsorvendo mais sódio, só que o sódio no nosso organismo ele nunca caminha sozinho, ele sempre está diluído nos líquidos. Ao reter mais sódio, ele vai reter também mais líquidos, né? Ele vai atuar junto com o ADH, poupando os nossos líquidos corporais. Vamos aqui mais para frente. Nós temos o pâncreas. Lembram do pâncreas que nós falamos lá no sistema digestório? Quem lembra dessa porção aqui do intestino delgado? Como é que é o nome dessa porção do intestino delgado? Essa daqui é o... Duodeno. Posso nem perguntar que a própria tela já está dando aqui a cola. O duodeno. Então, a essa altura aqui se conecta o pâncreas, liberando o suco pancreático. Mas aqui nós não estamos falando do suco pancreático. Aqui nós estamos falando da sua função endócrina. Então, na sua porção endócrina, o pâncreas produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. Qual é o efeito desses hormônios? A insulina aumenta a permeabilidade celular à glicose e no fígado a insulina promove a formação do glicogênio. Deixa eu procurar aqui uma imagem aqui dos tecidos para a gente... Deixa eu abrir aqui o professor Google. Procurar aqui células. Pronto, tá aqui as células. Dá aqui um print, vamos carregar aqui para nossa telinha. Essas células bem bonitas. Deixa eu recortar elas aqui, só elas. Muito obrigado, com licença, obrigado. Pronto, tá aqui as células. Essas são as nossas células corporais. E nós falamos que todas as células precisam ser irrigadas por quem? Pelo sangue, pelo nosso vaso sanguíneo. Então, vou apagar aqui as duas extremidades. Cadê a borracha? Apagar aqui essas extremidades para a gente entender que isso daqui é um vaso sanguíneo. No nosso vaso sanguíneo está circulando a glicose. Então, eu vou colocar aqui uma moléculazinha de glicose aqui representada por esse X. Está aqui a glicose. As nossas células desempenham uma série de funções e elas precisam receber essa glicose que está na circulação sanguínea. Pergunto para vocês, da onde veio essa glicose que está na circulação sanguínea? Alguém me ajude, por favor? Como foi que essa glicose chegou aqui? Hein? Por meio dos alimentos. Por meio dos alimentos. Muito bem, essa glicose chegou até aqui porque você comeu um copo de suco, você tomou um copo de suco com 3 colheres de açúcar. Nós vimos no sistema digestório que esses alimentos vêm para o estômago e que lá no estômago eles são absorvidos no intestino e são absorvidos para a circulação sanguínea. Quando essa glicose chega no sangue e está circulando no sangue, ela precisa seguir em direção às células do nosso corpo, porque as células do nosso corpo precisam de glicose. Para que elas saiam da circulação sanguínea e vão para as nossas células, elas precisam de um hormônio chamado insulina. Então, qual é o trabalho da insulina?
transportar a glicose que está na circulação sanguínea para os tecidos. Aí os tecidos vão, opa, ganhei energia, agora eu posso trabalhar adequadamente. Então esse é o trabalho da insulina. Se não há insulina, o que que vai acontecer com a glicose que está na circulação sanguínea? Você come, a glicose chega e a glicose chega. E a glicose se acumula. E ela vai se acumulando. E ela sai da circulação sanguínea? Não, ela vai continuar na circulação sanguínea caso não exista a insulina. Por quê? Porque é a insulina que propicia o transporte da glicose. Isso daqui acontece numa doença chamada diabetes. Então, o diabético, ele tem um acúmulo de muita glicose na circulação sanguínea por conta de problemas na insulina. Certo? Então, isso aqui é muito importante. A gente ainda vai falar sobre diabetes na parte do adoecimento e desde já eu chamo a atenção de vocês para compreender, desde então, essa questão da insulina, né? Como é que ela funciona e qual é a função dela. Então, se a pessoa tem distúrbios da insulina, ela vai comer e a glicose vai parar na circulação sanguínea e não chega às células corporais, certo? Oi, Mayara. Professor, uma dúvida. Então, por que que a insulina ela chega ao ponto de não trabalhar mais, de não gerar mais a insulina para o metabólico? Existem dois mecanismos, né? Existe o diabetes mellitus, que é esse ligado à insulina tipo 1, e existe o tipo 2. Isso a gente vai discutir melhor lá mais na frente a gente vai falar sobre diabetes. Mas já respondendo a sua pergunta, né? O diabetes tipo 1, ele acontece, está ligado ao envelhecimento, e nesse envelhecimento podem acontecer duas coisas. O pâncreas está ficando velho. Quando ele vai envelhecendo, ele diminui a produção de insulina. Um outro mecanismo é que os vasos sanguíneos também vão ficando velhos e eles vão diminuindo a permeabilidade ao transporte dessa glicose daqui para as células. Então, no caso do diabetes tipo 1, tem a ver com uma diminuição da produção de insulina pelo pâncreas, porque o pâncreas está ficando velho, ou uma diminuição do transporte através da membrana aqui do vaso sanguíneo, porque o vaso também vai ficando velho, né? Ela está bem ligada ao envelhecimento. Perdão, estou falando aqui do diabetes tipo 2, tá, gente? Tipo 2 é que é ligado ao envelhecimento. O diabetes mellitus tipo 1, esse não tem ligação com o envelhecimento, muitas vezes surge na infância ou na juventude, e esse daqui é uma doença autoimune. Por algum motivo desconhecido, o nosso corpo começa a destruir, através do nosso exército, no tipo 1, começa a destruir o pâncreas. Então, a nossa imunidade começa a atacar esse órgão até o ponto em que ele não produz mais insulina de jeito nenhum. Aí não se trata de uma diminuição, se trata de a fábrica foi destruída. Ele não mais vai produzir insulina. E aí, no caso do diabetes tipo 1, obrigatoriamente a pessoa precisa receber insulina. Se ela não receber insulina, ela vai morrer por hiperglicemia, né? O nível de glicose vai ficar muito alto ao ponto de que o sangue não vai mais conseguir desenvolver as suas funções. Então, basicamente, são esses dois mecanismos, né? O mais comum é o tipo 2, que tem a ver com o envelhecimento dessas estruturas, e aos poucos a insulina vai diminuindo a sua produção
Quando a insulina vai deixando de trabalhar, a glicose tende a estar aumentada na circulação sanguínea. E aí os reflexos disso daqui a gente vai estudar mais adiante no estudo do diabetes, certo? Deu para entender? Deu sim, senhor. Obrigada. Por nada. Então, esses mecanismos aqui são da insulina, certo, gente? E o glucagon? O glucagon ele faz o efeito inverso ao da insulina, gente. Se é o efeito inverso e a insulina transporta a glicose da circulação em direção às células, o glucagon vai pegar a glicose das células e vai devolver para a circulação sanguínea. Em que momentos isso acontece? Quando você está se alimentando pouco, né? A gente tem algumas reservas de glicose na forma de glicogênio. Temos reservas musculares, temos reservas hepáticas, né? O nosso corpo ele consegue economizar, guardar essas reservas para que, em situações, se você passar um dia inteiro sem se alimentar, você não vai morrer nesse primeiro dia. Por quê? Graças às tuas reservas de glicogênio. Quem é que vai quebrar essas reservas que estão nos tecidos para que elas sejam liberadas para a corrente sanguínea? É um outro hormôniozinho que se chama glucagon. Então, os dois eles têm funções análogas no transporte da glicose, certo? Aí aqui tem uma imagem aí, tem mais algumas informações, né? No caso aqui dos diabetes, ó, tipo 1, que é aquela doença autoimune que nós falamos, por destruição das células beta, locais de produção da insulina. E o tipo 2 aí, que ou reduz a produção ou reduz ou envelhece os vasos sanguíneos. Essa parte aqui das gônadas, né, os testículos, por que os testículos são glândulas? Porque eles vão produzir hormônios, né? Eles vão produzir também essas estruturas. Então, nós falamos que o FSH e o LH, eles trabalham estimulando os testículos a produzir os espermatozoides e a produzir a testosterona, né? Que é um hormônio masculino produzido no interior dos testículos. Nós falamos um pouco sobre isso no começo da aula já. E vão atuar também nos ovários, né? Então, nesse material aqui está bem detalhado a questão do estímulo dos ovários, né? O hormônio FSH, ele é um hormônio folículo estimulante. Esse Fzinho aqui é do folículo estimulante. Então, esse hormônio que é produzido na hipófise, ele vai induzir a formação dos folículos ovarianos. Quem são esses folículos, né? Também conhecidos aí como folículos de Graafi. Lembram que a gente falou lá no reprodutor que o homem, o tempo todo, ele está produzindo novos espermatozoides. Nós falamos que a mulher não, que a mulher tem os seus óvulos produzidos lá no início da vida e a idade da mulher é a idade dos seus óvulos. Esses óvulos eles não estão totalmente maduros na mulher. Eles estão na fase aqui, olha, bem pequenininho. Nessa imagem aqui, a gente vê aqui os folículos. Então, esses folículos da mulher eles já existem desde sempre, mas eles precisam ser maturados, eles precisam ser desenvolvidos até que eles alcancem aqui um ponto em que eles vão evoluindo de ovócito 1 para ovócito 2. Eles eram assim pequenininhos, eles vão aumentando, eles chegam nessa fase até que eles liberam o óvulo, que é o ovócito 2. E é nesse processo aqui que acontece a ovulação. Esse processo aqui de crescimento dos folículos, ele não acontece do nada. Ah, eu vou crescer. Não, ele acontece mediado por hormônios. Qual hormônio? O FSH
é o hormônio folículo estimulante. O que ele faz? Estimula o folículo, por isso que ele é folículo estimulante. É por conta desse hormônio aqui que esse folículozinho vai crescer, vai maturar, vai se desenvolver nesse processo que acontece uma vez por mês ou uma vez num período aí do ciclo da mulher, do ciclo menstrual. Então aqui estão os folículos de Graafi. Sob efeito do FSH, esses folículos vão se desenvolver e sob efeito do LH vai acontecer a liberação do óvulo aqui, né? Então, o FSH e o LH estão envolvidos na maturação e na ovulação da mulher uma vez por mês. E depois que esse ovócito libera o óvulo, ele vai formar uma estrutura aqui conhecida como corpo lúteo, que vai produzir a progesterona por um tempo, né? Então, basicamente, o ciclo, a mulher já tem aqui os seus óvulos, só que eles estão bem pequenininhos. Aí, todo mês, eles passam por esse ciclo aqui. Crescem, se desenvolvem, liberam o óvulo e depois se convertem em corpo lúteo, que é essa célulazinha sem o óvulo que foi liberado. Esse óvulo que foi liberado, isso daqui está acontecendo aqui, olha, dentro do ovário. Esse óvulo que foi liberado vai fazer aquela viagem e pode propiciar a reprodução, conforme nós já falamos. Então, tudo isso é mediado aqui pelos hormônios, né? E nós falamos que os testículos, né, que essas gônadas, no caso da mulher aqui, os ovários, vão produzir estrógeno e progesterona. No materialzinho de vocês aí tem uma descrição que vocês podem estar dando uma lida sobre o ciclo menstrual. Então, ele fala aqui dessas fases do ciclo. Aqui mostra a camada uterina. Que camada uterina é essa daqui, gente? Ela começa, olha, bem fininha e ela vai sofrendo o efeito do estrógeno e ela vai aumentando, ela vai se adensando. Que camada é essa daqui do útero da mulher? O endométrio? O endométrio. Então, essa camada aqui, à medida que esses hormônios vão aumentando, à medida que o folículo vai crescendo, o que vai acontecendo com o endométrio? Ele vai se espessando, ele vai aumentando a sua espessura. Para quê? Para que quando esse óvulo seja liberado, ele tenha condições de receber o óvulo. Então, todo mês, a mulher se prepara. Aí diz aqui todos os passos, né? Com as quantidades desses hormônios, olha, do FSH, ele vai aumentando no momento da liberação, mais ou menos aí no meio do ciclo, né? Pegando um ciclo de 0 a 28 dias, por volta do 14º é que vai acontecer a ovulação. Então, nesse período, o FSH vai ter um pico, o LH aumenta mais ainda. O que eles fazem, esses hormônios? O FSH estimula os folículos. Quando o folículo está estimulado, o pico do LH, que vai corresponder ao meio do ciclo, vai fazer com que haja ovulação. O endométrio foi preparado pelo estrógeno e aí essa célulazinha pode ser implantada nessa região, certo? Tudo isso, e aí mais ou menos no meio do ciclo, estou pegando aqui um ciclo regular de 28 dias, no 14º dia, esses níveis máximos desses hormônios é que vão promover a ovulação, certo? E aqui, por esse mecanismo, é que há esse processo de ovulação em que todo mês a mulher ovula, né? Libera o óvulo para que propicie a reprodução. Se não há a reprodução, no final desse ciclo, o organismo materno vai entender, por meio de sinais hormonais, que não houve a formação desse novo ser e essa camada que foi preparada descama e um novo ciclo se inicia. Nós falamos um pouco sobre isso, mas aqui entendendo a mediação por esses hormônios, que começa lá na glândula hipófise, pelo FSH e o LH, que estimulam
os ovários a produzirem estrógeno e progesterona, certo? Quem utiliza anticoncepcionais já está fazendo uso do estrógeno e da progesterona, ou somente de um deles, a depender do tipo do contraceptivo. Se você está ingerindo ou administrando essas substâncias no teu corpo, seja por comprimido, seja por uso intramuscular, seja por adesivo, seja por qualquer coisa que for, você já vai estar administrando esses hormônios e o teu organismo, a tua mente, vai entender que se você está recebendo esses hormônios, ela não vai precisar estimular. E aí, se ele não estimula o ovário, não vai ter esse pico de LH, porque há um comunicado aqui para a hipófise para que ela não libere grandes quantidades de FSH e LH. Se ela não está estimulando os ovários porque você já está fazendo uso de estrógeno e progesterona, ela vai diminuir as suas liberações, não acontece esse pico, a mulher não ovula, se ela não ovula, ela não tem como engravidar. Então, é assim que funciona os métodos contraceptivos, que nada mais são também do que o conhecimento desses hormônios colocados em prática pela indústria farmacêutica para que a mulher hoje, né, tenha a possibilidade de não engravidar. Então, você altera o funcionamento normal do ciclo menstrual ao fazer, né, qualquer substância hormonal que a gente administra no nosso corpo, né, a gente está dizendo para a nossa cabeça que ele não precisa produzir. Então há um mecanismo chamado feedback, no qual o nosso corpo ele para de produzir aquela substância por um tempo, ele diminui a produção, uma vez que nós já estamos administrando esse hormônio. Certo? Então isso é um mecanismo natural do nosso organismo. Aí esse material aqui descreve aqui todas as fases do ciclo menstrual. Eu não vou ler aqui, que vai ficar um pouco chato eu ficar lendo, mas vocês deem uma analisada com calma neste material. Por aqui nós encerramos essa nossa conversa. São 10h21, eu acho que a gente pegou um pouquinho mais de tempo hoje, mas foi necessário para esse assunto. Alguma pergunta? Dúvidas? Sem dúvidas. Deixa eu parar aqui a apresentação. Parar a gravação. Essa ficou um pouco maior.